Graça e a paz do Senhor. Continuando nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 20 e hoje vou ler os versículos 17 a 21. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas ruas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe na meditação da sua santa e bendita palavra. Há duas espécies de oficiais na igreja, que são os pastores e os diáconos. Igreja sem pastor é um problema muito sério. A igreja muitas vezes tem que passar por essa dificuldade, mas deve logo que possível ter o pastor para dirigir os trabalhos da igreja. A igreja sem diácono também é um problema. O pastor necessita de pessoas preparadas para auxiliar nos ministérios da igreja. Pastor e diáconos é o que a Bíblia nos ensina, conforme as instruções de Paulo. Diácono, no original, quer dizer servir. Neste sentido, todo crente é um diácono. Todo homem ou mulher serve a Deus. Nós temos o caso de Febe, que servia na igreja em Cencreia. A palavra é servia. Algumas pessoas querem colocá-la oficialmente como uma diaconisa. Não há necessidade. As mulheres servem na igreja. Todas as mulheres devem servir na igreja, assim como todos os homens. Todos, no sentido geral, somos diáconos, inclusive Cristo, que veio para servir. Mas há aqueles indicados para o serviço diaconal na igreja. Vão fazer serviços específicos a eles determinados. Estas pessoas, como aprendemos no livro de Atos, foram indicados ali 7 homens para aquele ofício. E as esposas dos diáconos os acompanham nas visitas que tem que fazer. Imagine a dificuldade de um diácono sozinho chegando numa casa para fazer uma visita e a esposa está sozinha. Ele não pode entrar, não deve entrar. Então ele tem que voltar ou ficar lá fora esperando que o marido chegue. Se ele for com a esposa, ele pode entrar, fazer a sua visita. Então a esposa acompanha o marido e necessariamente, nem por isso, ela é diaconisa, mas é a esposa do pastor. Assim como a esposa do diácono, assim como a esposa do pastor, não é pastora. Assim como a esposa do presidente, não é presidente. Também como ele. O ministério pastoral exige algumas atividades especiais, então as designações que encontramos na Bíblia muitas vezes se refere às diversas facetas do ministério pastoral. E aí nós vamos encontrar anciãos, aí nós vamos encontrar presbítero, aí nós vamos encontrar bispo e também pastor. E mais para frente, numa outra pregação, vou estar trabalhando mais a respeito do ministério pastoral. Então nós vamos entender a diferença de cada um desses termos. Aqui nós encontramos anciãos, em algumas traduções,
presbítero de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. É o mesmo pastor. Não foram as pessoas mais idosas que poderíamos entender pelo nome, mas são as pessoas mais experientes e talvez até não tão velhas, talvez não apresente nenhum cabelo branco, mas está ali citado como um ancião, uma pessoa que é respeitada pela experiência que tem e procuram-na para receberem conselhos, orientações para a sua vida. Veja que, continuando o mesmo texto, nós vamos chegar no versículo 28, que diz assim: olhai por vós, por quem? Pelos anciãos. Olhai por vós e por todo o rebanho. Que rebanho? As ovelhas do pasto do Senhor, do pastoreio do Senhor. Quem é que cuida de ovelha? Pastor, é o mesmo ancião. Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Mas vamos deixar esse assunto mais para frente, para podermos explicar melhor. O que hoje quero mostrar para a igreja é a dedicação de Paulo sendo apresentada à liderança da igreja. Então Paulo chama, ele está em Mileto. Mileto é uma cidade próxima de Éfeso. E ele manda que chamem a liderança das igrejas de Éfeso, e Éfeso, como vimos, de Éfeso o evangelho alcançou toda a Ásia, e muitas igrejas ali em volta. Ele fica esperando em Mileto até que todos cheguem para essa grande reunião. E Paulo vai falar, e nós vamos meditar nesse texto por alguns domingos. Entendemos que Paulo queria falar com eles, mostrar para eles a importância do ministério pastoral, e Paulo vai mostrar ele como exemplo para essas vidas. Lembrando que cada um de nós tem que ser exemplo na vida que vivemos. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, a vida não é nossa. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que viver de maneira que as pessoas possam ver em mim Cristo. Eu tenho que ser um exemplo de vida, assim como Paulo. E Paulo, qual foi o grande exemplo da sua vida? Foi entregar-se, primeiramente a Deus, ao ministério que Deus lhe deu, e também a todas as pessoas que ele encontrava para pregar o evangelho. Nesse texto, vou destacar 3 lições para a nossa vida. A primeira dela é a constância na vida de Paulo, a dedicação dele. Ouça o verso 18, parte B. Vós, falando para a liderança da igreja, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, ele está falando lá da primeira viagem dele, como em todo esse tempo, a segunda viagem, a terceira viagem, todo o tempo que ele permaneceu, todo esse tempo, como me portei no meio de vós. Muitas vezes nós passamos por situações cheios do Espírito Santo, cheio de vontades, cheio de atividades. Passando esse tempo, nós esmorecemos, nós esfriamos, nós nos afastamos, nós não queremos participar, daqui a pouco nos enchemos de novo e assim vai a nossa vida. Paulo não era assim, Paulo era constante. Devemos ser constantes, sede firmes e constantes, nos ensina a palavra de Deus. É a dedicação que Paulo tinha, era a vida dele. Ele não vivia para ele, ele vivia para o Senhor, para o ministério, para as pessoas. Olha o que ele diz em Filipenses, na carta que escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança.
a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Ele sabe que daquele dia, desde que ele começou a servir a Deus até o último dia da sua vida, ele não tem dúvida de nada. Ele não tem dúvida da sua salvação. Ele não tem dúvida do seu ministério. Em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ele tem essa plena convicção de que do jeito que ele vive hoje, ele vai viver cada dia, até o último dia da sua vida. Certo que a palavra de Deus nos diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Certo, mas cuide-se. Mas não veja na sua vida essa possibilidade de queda. Não veja na sua vida a possibilidade do diabo te enlaçar e te derrubar e acabar com a sua vida, com a sua saúde, com o seu casamento por causa do pecado. Não veja isso. Olhe o caminho proposto para você, siga para o alvo, não tire os olhos de Jesus e você também poderá dizer, como Paulo, que desde agora até o fim Cristo será engrandecido na minha vida, cada dia mais. Amém? Essa era a vida dele. Um filósofo famoso da Grécia, chamado Ésquilo, estava fazendo uma visita a Sócrates. E ele viu que as pessoas que chegavam para ficar ali um tempo com Sócrates, que tinha aquela escola de filosofia, traziam presentes para Sócrates. Ele não tinha nada. E ele então chega para Sócrates e ele diz, visto que eu não tenho nada para dar-te, vou dar-me a mim mesmo. Sócrates respondeu para ele, faze isso e te devolverei a ti mesmo melhor do que tenha recebido. Era a filosofia que eles tratavam e acreditavam naquilo e melhoravam cada dia a sua imagem diante das pessoas como filósofo. Aí imagine as pessoas que tomam essa mesma atitude de Ésquilo para Cristo. Entregue-se totalmente para o Senhor e Ele cada dia vai melhorar a sua vida. Deixe Deus conduzir a sua vida e você vai ter uma vida constante como a de Paulo. Amém? Segundo, a humildade de Paulo. Veja no versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Nós não podemos cobrar nada de Deus. Nós oramos pedindo a Deus que nos cure, que livre os nossos amados, mas nós não podemos exigir. Temos que ser humildes ao pedir as coisas a Deus, seja feita conforme a tua vontade. Paulo servia com toda a humildade. Ele aprendeu a viver no pouco e no muito. E com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Tentações aqui são provações causadas pelas ciladas. Quantas vezes ele apanhou, foi preso? Os judeus chegaram a sair de uma cidade, viajar até a outra cidade só para expulsarem Paulo de lá. E ele agia da mesma maneira. Ele vivia, sim, com muita tristeza de ver os judeus se perdendo. Ele tinha lágrimas, ele orava e chorava. Ele tinha muitas provações. Ele recebia o conforto. Deus não falta com o seu conforto diário da nossa vida. Ele dizia, começa assim o verso 19, servindo ao Senhor, é um servo, não passa de um servo, assim como nós, o que é que nós somos? Servos do Senhor. Por isso é que nós temos que ser humildes ao pedir, porque nós não merecemos nada, tudo recebemos de Deus pela sua graça. Ao contrário do que nós vemos hoje, as pessoas exigindo as coisas, dando testemunho de que multiplicou, triplicou, duplicou o seu patrimônio por uma campanha que tenha feito. Paulo vivia enfrentando perseguições, armadilhas, ciladas e continuava
firme. Isso que ele passava, porque ele entregou a sua vida. As provações vêm na nossa vida muitas vezes para nos fortalecer, para endurecer o nosso couro, e precisamos. Por isso que a palavra de Deus manda que nós estejamos alegres nas provações, porque depois que elas passarem nós vamos ver o que elas representam para nós. E em terceiro e último lugar, nós vamos ver o zelo que Paulo tinha para com o seu ministério. E ele está passando isso às autoridades que vão ficar constituídas por ele nas igrejas da Ásia, a partir de Éfeso. Versículos 20 e 21 eu leio. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Nada deixei de ensinar. Zelo. Publicamente, no meio das pessoas. Não me intimidava. Zelo. De casa em casa. Onde se me abrisse uma porta, entrava para pregar. Testificava. Tanto a judeus que o perseguia, que armavam ciladas para ele, e ele continuava pregando para eles. Como também aos gregos, judeus e gregos, qualquer que seja a pessoa. Ele não olhava a pessoa, ele chegava e começava a pregar para a pessoa. O que ele pregava? A conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria levar as pessoas para o caminho da salvação. Ele era zeloso com a palavra. Não deixava de pregar toda a verdade. Não tinha nenhuma preocupação com ninguém. Ele não pregava olhando para a pessoa o que a pessoa ia achar daquilo. Ele não escolhia palavras para agradar um, para agradar outro. Ele pregava o que tinha que pregar. Ele pregava aquilo que era útil para a salvação. E em todos os lugares, onde ele estivesse, onde ele encontrasse alguém. Quantas vezes nós nos calamos, ficamos quietos, dependendo do lugar, dependendo da pessoa. Paulo não era assim. Aprendamos como Paulo, assim como aquelas autoridades das igrejas da Ásia, de Éfeso, aprendamos também nós que precisamos ser zelosos com a palavra. Toda a verdade precisa ser pregada. Não sejamos religiosos, não tenhamos a preocupação de pregar a palavra de Deus para fazer boa amizade com as pessoas, mas sejamos servos do Senhor, servos da palavra de Deus. Se tivermos que pregar conforme a palavra de Deus e pessoas sendo ofendidas por causa da verdade, que sejam. O nosso alvo é o Evangelho, é a salvação, e não agradar as pessoas com a pregação do Evangelho. Vou concluir. Estamos falando do exemplo de Paulo. Paulo, ele entregou a sua vida. Ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele entregava-se cada dia para que o Senhor o aprimorasse, fizesse mais e usasse mais na obra do Senhor. Quero contar aqui uma ilustração de certo produtor rural. Ele plantava milho e o milho dele era de alta qualidade. Muitas vezes nós compramos milho para cozinhar, alguns vêm com os grãozinhos tão pequenos e tão ligado ao sabugo que perde-se até o prazer de comer. Outros não, outros vêm os grãos bonitos, era como deste homem. E de tanto ele ganhar prêmio, chamou a atenção dos prêmios que ele ganhava. E um repórter que o entrevistava perguntou qual era o segredo dele. Claro que ele tomava muito cuidado com a sua plantação, mas ele disse que o segredo dele estava em compartilhar as suas sementes com os seus vizinhos. E os vizinhos queriam, é claro. E o repórter
perguntou para ele, mas eles concorrem com o Senhor. Ele falou, é verdade, mostrando que ele não estava tão preocupado assim com o prêmio, mas com a qualidade do seu produto. É verdade, se os meus vizinhos, porém, tiverem nas suas plantações melhor qualidade, o pólen que será transportado deles para a minha plantação vai ser também de boa qualidade. Todos ganhamos, todos ganhamos. Compartilhar. Ele compartilhava o que ele tinha de melhor. Ele recebia também o que tinha de melhor. Compartilhe. Paulo compartilhou tudo o que ele tinha. E ali estavam aquelas pessoas que mais tarde, em outras pregações, nós vamos ver que eles choravam se despedindo de Paulo. Jesus Cristo compartilhou. Quero ler Filipenses capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu. Palavra de Paulo, era o que ele vivia. Mas cada qual também para o que é dos outros. Se preocupe com os outros também. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Compartilhou a sua vida. Paulo compartilhou a sua vida. Os apóstolos compartilharam a sua vida. Nós precisamos compartilhar a nossa vida. Qual o desafio que essa pregação nos convoca? Compartilhar a nossa vida com o próximo. Compartilhar os nossos bens com o próximo. Quando nós compartilhamos, nós ficamos alegres, felizes, porque nós temos com o que compartilhar. Quando não compartilhamos, nós ficamos tristes, se nós formos generosos, porque gostaríamos de ajudar quem precisa, mas não temos. Então, se temos, alegria, festa, porque eu tenho para ajudar. Que tristeza, que quando a pessoa é egoísta, quando ele esconde o que tem, quando ele não ajuda as pessoas, ele só acumula. Pessoas que têm tanto que se viver mais 200 anos, não consegue gastar tudo que acumulou e não olha para o próximo que está em necessidade. Se você souber de alguém que está precisando, ajude. É melhor ajudar do que ser ajudado. E quando você ajudar, ele vai ficar alegre, mas você vai ficar muito mais alegre. De todas as coisas que você pode partilhar com os outros, a melhor delas é a palavra de Deus. Por isso é que você precisa evangelizar, que depois, lá na glória, além do seu galardão, você vai ficar ainda transbordante de alegria a encontrar com as pessoas que aqui na terra você conduziu ao céu. Amém? Compartilhe a sua vida. Que Deus te abençoe.